Boa tarde, João Paulo. Seja bem-vindo ao De Primeira. O tema quase que único nas tribunas e imprensa internacionais, principalmente europeias, é a Superliga, depois da decisão de hoje, dizendo que a FIFA e o UEFA não podem proibir projetos que sejam concorrentes ou alternativas ao atual modelo do futebol. Muito boa tarde. Como é que você vê essa questão e o que você pode nos informar a respeito disso? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, PVC. É um prazer estar participando aqui do programa. Eu acompanho o programa aqui quase que diariamente. E todos nós fomos surpreendidos pela notícia que chegou hoje de manhã. Sem dúvida nenhuma, uma notícia impactante, não só para o futebol, como o esporte de uma maneira geral. Já tinham ocorrido outras decisões muito importantes no Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o tema, de criação de novas competições fora do sistema piramidal aí do esporte. Podemos ser a própria Euroliga, né, no caso do basquete, o assunto também em relação à Federação de Patinação. Então, restava aquela dúvida sobre como o mundo reagiria no esporte que movimenta, né, a maior quantia de dinheiro, emprega o maior número de pessoas ao redor do mundo, sem dúvida nenhuma, o esporte mais assistido. E qual seria o impacto e se a mesma decisão para outros esportes seria utilizada e aplicável no futebol? Bom, o Tribunal de Justiça da União Europeia, numa decisão, não podemos dizer surpreendente, mas é uma decisão impactante, sem dúvida nenhuma, porque ele reconheceu, acima de tudo, não só especificamente no caso da Superliga, como a legalidade de se poder planejar alguma competição ou torneio fora do sistema piramidal do esporte. Pois na decisão dele, ele fala que as regras, o regramento, né, os regulamentos da FIFA e da UEFA, o sistema de controle, as sanções e tudo aquilo inerente, né, ao caso da Superliga, que ele foi provocado, evidentemente, pelo Tribunal de Madrid, todos esses temas, à luz, né, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que eles acabavam violando a livre circulação de pessoas e de capital, violavam as leis de concorrência e violavam, né, a liberdade de prestação dos serviços. Então, sem dúvida nenhuma, ainda havia, né, alguma dúvida sobre o modelo da Superliga. Eu vi que umas notícias recentes do novo formato da competição, com 64 clubes, com acesso, com descenso, né, também para o futebol feminino. Então, houve a remodelação do modelo e agora é esperar as consequências disso para os próximos anos, né, sem dúvida nenhuma. Mas fica aqui, muito importante ressaltar que a decisão do Tribunal de Justiça Europeia, ele não autoriza a criação da Superliga, ele apenas avalia, né, proibido proibir, né? No que diz respeito a um impedimento à criação de novas competições. Agora, se o regulamento de uma futura Superliga ou de uma outra competição possa se criar algo que conflite com a legislação europeia no âmbito da concorrência ou das outras questões em análise, o tribunal também poderá ser provocado no futuro, né, para se pronunciar sobre o tema. João, deixa eu colocar uma coisa aqui, você me corrige se eu estiver errado, tá? Primeiro, é importante dizer que o Alexandre Ceferin, presidente da UEFA, já se manifestou dizendo que o nosso mundo sofreu um ataque. Nós vamos reler a sentença e entender o que está acontecendo, mas nosso mundo sofreu um ataque. Eu conversei com alguns colegas na Itália agora há pouco também, que dizem, é um mundo que se abre. É um mundo que se abre. Não sabemos quais serão as consequências. A primeira vez que se ouviu falar em Superliga, quem falou foi Silvio Berlusconi. Isso em 1987, o Berlusconi falava que o futebol seria dos grandes clubes, das grandes torcidas europeias. Então, a primeira reação da UEFA sempre foi dizer que não,
nós mandamos isso aqui, os nossos critérios são técnicos e não vamos fazer uma Superliga, mas isso foi abrindo um debate que transformou completamente a Champions League, né? Então, até 1987, o Berlusconi falou pela primeira vez, logo depois de comprar o Milan em 86, e até 1997, até 1992, era a Copa dos Campeões da Europa, que teve a primeira reforma para se chamar UEFA Champions League em 92, 93, e até 97, 98, só jogavam os campeões de cada país e eventualmente 2 times do mesmo país, se o Milan ganhasse a Champions e a Juventus ganhasse o Campeonato Italiano, por exemplo. A partir de 98, houve uma nova reforma para incluir os vice-campeões das principais ligas europeias. E a partir de 2000, entraram terceiro e quarto colocados de Alemanha, França, Itália, Alemanha, Espanha e Itália, e logo depois da Inglaterra. Então, tem uma possibilidade também de negociação. Ou seja, vamos de novo reformar a Champions para jogar mais dinheiro para vocês. Só que aqui você tem um embate político gigantesco, que já criou uma cisão da Juventus, que depois provocou a queda do presidente da Juventus, que já provocou uma ruptura de Barcelona e Real Madrid, do ponto de vista político, com a UEFA. Estou falando alguma coisa fora do contexto? Ou você acredita em possibilidade de a Champions League abocanhar a Superliga, ou cada vez mais está claro que os clubes é que vão tomar os seus destinos? O PVC, excelente pergunta. Normalmente essas discussões, né, sobre novas competições tendem a ser acompanhadas de mudanças no atual formato. A Champions League para os próximos anos, não nessa temporada, já foi discutida a ampliação e já está aprovada a mudança no formato da Champions League, que sem dúvida nenhuma vai permitir um aumento na obtenção de receitas com direitos de transmissão e direitos comerciais da competição, e aumentando o bolo se aumenta, consequentemente, a fatia. Sobre o ponto de vista dos próximos anos, é até muito difícil traçar um prognóstico, porque as coisas ainda estão muito incertas, né? Eu vi muito sobre isso, né? Na época do lançamento, eu estava fazendo meu mestrado na Espanha, na Universidade Europeia e no Real Madrid, né? Então eu tive essa discussão aí, inclusive com muitas pessoas do mercado. Foi um debate assim, bem amplo, e acabou que teve consequências dos clubes, como você mesmo já disse, dentro dos próprios países, né? A Inglaterra, já vieram algumas notícias na internet que ela poderia estar criando uma legislação, e lembramos que a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, então ela não está adstrita ou vinculada ao Tratado de Funcionamento da União Europeia. Então ela ditaria regras ou leis locais que impediriam a entrada de clubes ingleses numa futura Superliga. Paralelamente a isso, ainda tem no âmbito privado os acordos feitos pelos clubes ingleses com a própria UEFA, né, o estabelecimento de multas, e que os clubes futuramente eles não iam participar desse tipo de competição. Então, do ponto de vista financeiro, vai ser difícil, eu vejo como muito difícil essa competição ser viável do jeito que pretende, principalmente os líderes, né, o presidente do Barcelona e o Florentino Pérez, sem a principal liga do mundo, a Premier League, sem os clubes da principal liga do mundo, somando-se aí a outros clubes tradicionais e com poderio econômico muito forte, como o Paris Saint-Germain e o próprio Bayern de Munique. Então, sem esses clubes, a viabilidade financeira desse modelo da Superliga, eu ainda tenho algumas dúvidas. Agora, se eles conseguirem, no futuro, trazer de volta os clubes ingleses e, quem sabe, um Bayern de Munique e um Paris Saint-Germain para dentro desse sistema, eu acho que ela, sem dúvida, seria viável. E outro ponto de vista que eu queria ressaltar
óbvio, é o direito dos clubes, né, buscar algo que ele julga ser melhor, o aumento das obtenções de receita, mas o que a gente está vendo aqui é algo que pode quebrar com o paradigma do esporte, como você mesmo falou, é algo que pode revolucionar o sistema piramidal do esporte, e automaticamente nós sabemos que todas as competições da FIFA e da UEFA, elas não são viáveis economicamente 100%, então automaticamente eles recebem o dinheiro de uma e aplicam esse dinheiro no fomento do futebol e no desenvolvimento do futebol, sejam em centros com menor poder econômico, com capacidade de investimento, como também no futebol feminino. Eles têm diversos programas de desenvolvimento do futebol, então fica essa questão também, como é que vai ser planteado o desenvolvimento do futebol, né, em todas as suas esferas, em centros menos desenvolvidos, que é o que a FIFA e a UEFA faziam tanto para o futebol modelo, né, profissional, como o futebol feminino e o futebol amador, sem dúvida nenhuma. Então é algo a ser debatido aí nos próximos dias, nos próximos anos, é uma questão super interessante. Uma observação mais só, Hassan, toda vez, modo de dizer, porque talvez o João diga para a gente outras vezes em que a Corte Europeia interveio no futebol. Porque a grande revolução do futebol no planeta se deu por uma decisão da Corte Europeia. Exato. Que foi o caso de Mark Bosman, que, na prática, acabou com o limite de estrangeiros no futebol mundial e aumentou muito o abismo Europa-América em relação ao futebol de clubes. Uhum. Porque, a partir do o Bosman ganhou a liberação do seu contrato para trabalhar em qualquer outro lugar ao final do contrato e ganhou a equiparação do jogador de futebol a qualquer outro trabalhador europeu. Então, assim como um médico, engenheiro, advogado ou jornalista nascido na Europa, de nacionalidade europeia, pode trabalhar em qualquer país livremente da comunidade europeia, o jogador de futebol também pode. E foi isso que fez essas seleções multinacionais, mais ainda do que havia no começo dos anos 90. Perfeito, TBC. Perfeito. Perfeita afirmação, né? A gente pode dizer a livre circulação dos trabalhadores na União Europeia, né? Esse caso Bosman. E também o que aqui no Brasil costumava ser chamado de passe, né? Que foi extinto com essa decisão, ou seja, o jogador, mesmo após o vínculo contratual que ele tinha com o clube, ele ficava preso ao clube, por mais que não houvesse contrato, ele ficava preso ao clube até o pagamento de uma multa ou de uma indenização financeira por um outro clube ao clube. Isso impediu o jogador de exercer a profissão. Então, essas foram dois temas abordados nesse caso Bosman, né, o caso Paradigma, que fez com que a FIFA e a UEFA, na época, a partir do ano de 2001, elas instituíssem, né, muito devido a essa decisão e a pressão da União Europeia, ela instituísse todo o sistema de transferências dela baseado no RSTP, né, que é o regulamento sobre o status de transferência de jogadores. Então, nós podemos esperar aí nos próximos anos uma discussão mais ampla e até uma mudança, né, no regulamento da UEFA e da própria FIFA em relação aos temas abordados nessa decisão recente aí do Tribunal de Justiça da União Europeia. Ô, João, para a gente arrematar aí de forma resumida, se você conseguir para a nossa audiência, a decisão de hoje significa que não está proibido discutir novas alternativas ao modelo atual do futebol, o que pode revolucionar, por isso, o tamanho da importância de como a gente conhece o jogo a vida inteira. É isso? Perfeito. É porque a decisão de hoje, seguindo, né, uma tendência que já haviam decisões do esporte, como no próprio caso Bosman, como no caso do Meca Medina e desse da patinação, como mencionei no início, eles reconhecem, né, que tanto os direitos de transmissão como a organização do próprio torneio, eles possuem aspectos econômicos e de relevância econômica, ou seja, eles estão intrinsecamente ligados à legislação da União Europeia, ou seja, qualquer torneio
que qualquer parte, ou clubes, ou, enfim, ligas que se criarem, ou empresas que queiram, né, organizar um torneio, eles vão ter que estar em obediência à legislação, evidentemente, da União Europeia, e podem fazê-lo também longe do sistema piramidal do esporte. Por isso que é tão impactante essa decisão e as consequências, tanto para os clubes, para a FIFA, para as federações, para as confederações, elas vão ser sentidas aí nos próximos anos. A gente vai conseguir entender, talvez com as próximas semanas e meses, como é que isso vai impactar de fato, se as coisas continuarem nessa esteira, nesse caminho dessa decisão, então, de hoje. Por isso que a gente recebe aqui ao vivo, no De Primeira, o João Paulo de Carlo, advogado da CBF, colunista do blog Lá em Campo, aqui junto com o nosso Andrei Kampf, craque que une o jornalismo esportivo com também o direito desportivo. O João também mestre em direito desportivo pela Universidade Europeia, como ele acabou de falar, fazendo esse estudo no Real Madrid, pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC, no Rio de Janeiro. João, muito obrigado pela tua participação com a gente. Certamente, se o caso voltar a se desenrolar, a gente vai pedir gentilmente o seu conhecimento para nos ajudar a entender os próximos passos, viu? Eu que agradeço, permaneço aí à disposição para qualquer esclarecimento aí que se faça necessário. Forte abraço. Valeu. Grande abraço, boa tarde, João.